Olá, estamos em Conexão Legal. Hoje falando a respeito de transporte, de modal no sistema brasileiro. E para tanto, temos o prazer de receber o senhor Antônio Giuliani, que é secretário adjunto do CETCESP. O senhor falava a respeito da legislação brasileira, como era e como é hoje com relação ao correio. Por favor. Então, onde é que surge a grande confusão? O Constituinte de 1988, ele se expressou com relação ao que era monopólio postal no capítulo 21, da seguinte forma: compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Após a publicação da Constituição e a interpretação disso, o que é que aconteceram? As empresas e os empreendedores entenderam, acabou o monopólio. E na rasteira disso surgiram, nós estimamos hoje 15 mil empresas, micro, pequenas e médias empresas, no Brasil trabalhando inteiro. No Brasil inteiro, albergando aí entre 1,5 milhão e 2 milhões de trabalhadores, desde a pé, de bicicleta, de carro e por aí afora vai. E os Correios, pelo lado deles, eles interpretaram: não, o monopólio existe. E começaram a combater essas empresas usando o judiciário para fechá-las. Ora, e aí surge uma terceira linha. Empresas que, por não terem forças para lutar contra uma instituição do tamanho dos Correios, que usa aquela simpatia que ela tem e o lobby que ela tem. E o poderio, né? E o poderio, que é evidente, capaz de esmagar qualquer uma pequena empresa. Muitas empresas ficaram numa terceira via: não, eu vou interpretar que tem monopólio postal. Mas mesmo essas empresas que ficaram nessa terceira linha, elas começam a esbarrar na legislação incompleta, porque a lei é muito defasada. A lei é de 1978 e mesmo o regulamento dessa lei foi revogado pelo presidente Collor. Então nós ficamos com uma lei sem regulamento. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte: é monopólio do correio e transporte de carta. E o que é carta? É toda a comunicação escrita de interesse do destinatário. Ora, então carta é monopólio. É monopólio. Isso não se discute. Isso não se discute. E aí tem outra coisa que diz assim no artigo da lei: não é monopólio o transporte de impresso e da pequena encomenda. Mas quando chega lá no artigo 47, onde fala das especificações da lei, diz que toda a encomenda que tiver pelo menos um objeto qualificado como carta, ela passa a ser correspondência agrupada e, portanto, ela é objeto de monopólio também. E mesmo o impresso, que não é monopólio, ele fica englobado. O que é carta? Toda a comunicação escrita. Ora, por exemplo, a campanha de publicidade, jornal, revista, nada disso é monopólio do correio, mas eles são comunicação escrita. E quando põe o seu nome lá na revista, ela passa a ser uma comunicação escrita de seu interesse. Então, se o correio quiser, ele vai no judiciário: ó, juiz, esse cara está transportando uma carta, que está aqui, escrito aqui, ó, comunicação escrita de interesse do destinatário, e pede para o juiz fechar a empresa. E ele pede eliminar. E isso criou, então, o que nós chamamos de zona cinzenta. A terceira via criou a zona cinzenta. E aí vem a guerra, onde está, vamos dizer assim, o maior calor hoje no Brasil. As revistas e os jornais, por serem de instituições fortes também, como o Globo e outras, Estadão, Veja, elas conseguiram se impor e a revista, o Correio, não discute. Mas quando chega nesse meio do campo, talões de cheque, cartões de crédito, tokens, modem, um chip de celular, o Correio chega lá e diz: olha, juiz... Mas um chip de celular é uma comunicação escrita? É, porque ele vai com uma carta para você, ele sempre vai com uma comunicação, ou vai com a nota fiscal. Então ele é sujeito à interpelação pelo judiciário. Aí você vai, se surpreendeu, né? Não, mas um chip, um chip de celular não teria cabimento nenhum. E se eu te falasse de uma radiografia, de um exame médico? Muito pior. É muito pior. Mas os Correios interpelaram o hospital. A radiografia ainda tem o laudo, né? Ainda justifica. Agora um chip... Pois é, os Correios interpelaram o Hospital do Câncer de São Paulo, judicialmente, para que eles se abstivessem de contratar motoboy. Motoboy? É. Os Correios fizeram isso? Os Correios fizeram isso aqui no estado de São Paulo. Mas perderam judicialmente? Perderam. O juiz rechaçou a pretensão. Nosso judiciário tem bom senso, né? Graças a Deus. Os Correios pode até ser que não, mas o judiciário sim. O problema que o judiciário tem é que ele não pode inventar lei, ele tem que interpretar. Sem dúvida. E lá está escrito: comunicação escrita de interesse do destinatário é carta. E isso nos coloca num problema danado,
porque a logística nacional e as micro, pequenas e médias empresas, para elas se mobilizarem, especialmente depois do advento da descentralização da produção, muito forte a partir dos 80, mas ela começa no mundo em 1960, as fábricas saem dos grandes centros e vão para a periferia, para outras cidades, para menores, para outros países de mão de obra menor, mais barata, e vão procurar, né, soluções de produção. E essa produção ela tem que estar linkada a um trânsito intenso de documentos de toda a ordem, ordens de produção, canais de comunicação eletrônico. Então, a logística de micro peças e documentos e peças de reparo, ela se intensificou absurdamente. E isso gerou um mercado gigantesco, e é aí que está o cerne da guerra. Os Correios estão atrás de uma guerra econômica, acho que abandonaram a linha dele de servir o país, e estão tentando se servir das microempresas e do consumidor. Senhor Antônio Giuliani, nós vamos fazer mais uma breve parada e já voltamos em um minutinho. Você aí de casa, continue em Conexão Legal.